Fala aí, mamonês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu joinha, agradeço demais. Vamos lá, gente, pós-jogo aqui de Corinthians 1, Palmeiras 0. Muitas coisas para falar nesse pós-jogo e já queria começar. Vou falar sobre a arbitragem, claramente, né? Sobre essa vergonha que aconteceu. Mas não é só isso, galera. Não dá pra gente pegar, olhar para esse lance e achar que o jogo todo foi esse lance do gol do Maurício, que não foi. Temos muitas coisas para pontuar e deixa seu comentário no final do vídeo, que é muito importante. E lembrando, se você quiser assistir filmes e séries, galera, todos os jogos aí do Verdão, do Campeonato Brasileiro, a volta semana que vem, Copa Brasil, Libertadores, que tem logo mais, vai no primeiro comentário, chama a galera do TV Torcida, teste na hora no seu celular, no seu televisor e você vai ter um ótimo custo-benefício, beleza? Vai assistir tudo num lugar só e tá voltando aos campeonatos europeus. Bom, o Palmeiras perde mais uma vez um jogo decisivo, né? Mais uma vez que eu venho falando, porque o Palmeiras vem perdendo confrontos decisivos nos últimos tempos, isso já faz um certo tempo. O Palmeiras na Copa do Brasil não passa das oitavas há 2 anos. O Palmeiras perdeu ano passado para o Flamengo, perdeu para o São Paulo e agora perdeu o primeiro jogo contra o Corinthians, um time que não vinha ganhando jogos. O Corinthians no gol do Cruzeiro, no gol do Botafogo, o São Paulo passou por cima do Corinthians e hoje a gente conseguiu perder para os caras. O Abel Ferreira perdeu para o Dorival e já tinha perdido para o Ramon Dias. Dos últimos 5 jogos contra o Corinthians, o Palmeiras ganhou 1. Há pouco tempo atrás, o Corinthians tinha ganhado um jogo do Palmeiras em 16, 17 jogos. Agora o Palmeiras ganhou um jogo dos últimos 5 contra o nosso rival. Pois é. E de verdade, para mim, o futebol decepcionante do Palmeiras mais uma vez contra o nosso rival. Por quê? O Palmeiras teve finalizações ali no final do primeiro tempo, tá? O Palmeiras só começou a jogar no final do primeiro tempo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, 30, 35, o Palmeiras viveu de ficar chutando a bola para frente. O Gomes pegava a bola, o Fux pegava a bola, alguém apertava do Corinthians e toma pro Everton. O Everton, pum, balão. Aí o Corinthians chegava ali no ataque, em algumas jogadas de perigo que o Corinthians teve ali, chegando na nossa zona de defesa, e o Palmeiras pegava a bola, caía no pé do Palmeiras. Ao invés do Palmeiras tentar sair jogando, pum, chutão. Gomes, chutão, Aníbal, chutão. Todo mundo só dava chutão. Aí a bola voltava para o Corinthians. Esse time não conseguia colocar a bola no chão. E aí o primeiro tempo ali, o começo do jogo, foi o Corinthians. Foi o Corinthians que veio, finalizou. Já teve um pênalti logo no começo do jogo. Para mim, pênalti. O Gustavo Gomes chuta o Memphis Depay, tá? Respeito sua opinião se acha contrário. E parabéns ao Everton, né? Ressaltar o Everton aqui, que pega um pênalti. Pegou um pênalti num jogo importantíssimo. Um confronto grande que nós poderíamos ter vencido. A gente vai falar algumas coisas já sobre. E ele pegou um pênalti sensacional. E num jogo grande, um jogo que geralmente ele não tem muita sorte contra o Corinthians, falha. Mas dessa vez não, ele foi muito bem na partida e fez uma defesa de um pênalti e evitou que o Corinthians fizesse 1-0 cedo. Acho que talvez evitou até o pior. E fora isso, depois teve um cruzamento ali na área que o Gomes acabou afastando, chute do Mateuzinho que veio carregando a bola ali no meio de campo, pegou uma bola lá, saiu carregando, chutou no gol, saiu correndo lá, reto, chutou, o Everton fez uma boa defesa. Então o Corinthians estava mais em cima finalizando, o Palmeiras ainda só tinha dado uma cabeçada no gol com o Gustavo Gomes. E o Palmeiras só vai ao ataque ali no final do primeiro tempo, quando o Palmeiras começa a fazer algumas jogadas, colocou a bola um pouco mais no chão, tipo, falou, opa, vamos colocar a bola no chão pra gente jogar aqui, vamos parar de dar tanto chutão. E aí conseguiu envolver o Corinthians facilmente. Uma jogada que o Maurício veio receber entre linhas ali, soltou no Vitor Roque, o Vitor Roque foi, driblou, chutou a bola pra fora. Pra mim fez um grande jogo o Vitor Roque, brigou, lutou, pegou a bola, só que ele joga isolado. Ele joga completamente isolado, lá sozinho, toma chutão, tum, ele tem que se virar, fez jogadas interessantes hoje. Falta o Palmeiras colocar mais bola ali para ele ter oportunidades para finalizar, porque é um jogador que está mostrando a sua qualidade com os gols que ele fez ali. Um gol que ele fez contra o Fluminense está dando mais confiança para ele, também fez um bom jogo contra o Grêmio. Só que é muito pouco pro Palmeiras, né? O Palmeiras ainda depois teve mais chances ali no final do primeiro tempo. Uma bola que o Gustavo Henrique tirou de dentro do gol, chute do Sousa, que também fez um bom jogo pra mim. E outro do Giai, que o André Ramalho tirou de dentro do gol. Então assim, o Corinthians, com todas as suas limitações, não entregou um gol, né? E vou falar sobre a arbitragem já, tá, gente? Tem uma coisa bem séria pra falar sobre
sobre o que aconteceu hoje, e eu já avisei isso outras vezes aqui. Quem é do Verdão sempre, pelo menos há um ano atrás, vai lembrar do que eu falei e tá se repetindo de novo. E o Corinthians conseguiu afastar ali e salvar o que seria o primeiro gol do Palmeiras. Vem o segundo tempo, o Palmeiras volta melhor também que o Corinthians. E o Palmeiras praticamente mandou no segundo tempo. O Palmeiras conseguiu ficar mais com a bola, parou de rifar tanto, começou a sair tocando no chão, Piqueires aparecendo pelo lado esquerdo, até o Jai aparecendo ali na linha de passe. O Palmeiras começou o Aníbal bem na marcação. E o Palmeiras começa a criar algumas oportunidades, mas o Palmeiras finalizou 10 vezes no gol, mas no segundo tempo são finalizações das quais você olha assim e você fala: qual foi a grande chance de gol do Palmeiras no segundo tempo? Teve um chute do Sousa para fora, teve um outro cruzamento que a zaga do Corinthians afastou. Então assim, o Neneca não fez nenhuma grande defesa, o goleiro do Corinthians, o Hugo, nenhuma grande defesa. Então você percebe que o Palmeiras tem a bola, mas parece que não sabe o que fazer. Então assim, primeiro tempo pra mim, primeiro tempo pobre, onde o Palmeiras não consegue pôr a bola no chão, não consegue se impor, o Corinthians jogando melhor do que a gente, aí depois a gente reverte. Só que tem um detalhe, esse time do Palmeiras tem um problema grave, que é você tem que finalizar 13, 14 vezes no gol para fazer um gol. Hoje o Palmeiras finalizou 10, não foi suficiente, o Palmeiras tomou o gol. E tomou o gol como? Uma falha absurda. Uma falha absurda. O Mikael entra no jogo no lugar do Fux, que pra mim fez um bom jogo. O Fux faz uma falta completamente desnecessária. O Corinthians cobra, a bola chega acho que do Mateuzinho, cruza, e o Gustavo Gomes simplesmente largou o Memphis Depay sozinho. Largou, não sei o que ele foi fazer ali, não sei, só que ele deixou o Depay sozinho. E ele subiu, cabeceou, e fez 1-0 o Corinthians que estava entregue. O Corinthians não conseguia nem ficar com a bola. Vamos falar sobre o péssimo Wilton Pereira Sampaio, que é um juiz horroroso, fraquíssimo, já tinha falado sobre isso. Para mim teve um lance para revisão no primeiro tempo ali do Lucas Evangelista, que ele foi empurrado para mim por trás. Eu não sei se foi pênalti até agora, porque não repetiu a imagem. Não teve repetição, então fica difícil saber. Mas pode ser que não tenha sido, mas foi empurrado, foi. Uma falta absurda do Ranieri, deu um pisão no Maurício por trás, e esse juiz horroroso que inclusive você elogiou um dia, viu, Abel? Você elogiou o Wilton Pereira Sampaio, falou que quando ele apita, ele é o melhor árbitro. Não sei de onde você viu isso, né? O Abel não tá muito bem na cabeça, não. Não deu cartão amarelo pro Ranieri. E o Palmeiras acabou tendo um gol anulado. O Palmeiras tem um gol anulado, que pra mim é uma vergonha, um absurdo completo. Porque o frame da jogada, ele tá depois, a bola já tinha saído, aí você olha ali o Gustavo Gomes, parece um pouco impedido. Quero só separar uma coisa e deixar bem claro. O Palmeiras não perdeu o jogo. Poderia ter empatado com esse gol do Maurício, né? Que seria um belo gol. Pegou de primeira. Mas não esqueçam o mau futebol que a gente jogou mais uma vez. Mais uma vez o mau futebol que nós jogamos. Num confronto decisivo. Mais uma vez um jogo ruim. Foi um jogo péssimo, horroroso. Não, o Palmeiras teve alguma chance, mas não feriu o Corinthians. E outra, o Palmeiras entregou, deu de bandeja o gol para o Corinthians. O Corinthians não fazia nada no jogo. E aí falha de marcação total, lá o Gustavo Gomes deixou o Depay sozinho e fez o gol. E no nosso gol anulado, isso aconteceu por culpa sua, Leila Pereira. Culpa sua, e eu vou explicar para vocês por quê. Em 24, aliás, quando o Palmeiras foi eliminado, 23 também, na Libertadores contra o Atlético Paranaense, foi uma vergonha aquela arbitragem. O que a Leila falou? O que o Barros falou? O que o Boas falaram? O que eles falaram? Nada. Todos calados. Palmeiras e Flamengo no ano passado, decisão na Copa do Brasil, perdemos o primeiro jogo, um jogo horroroso, no Maracanã, ganhamos o segundo jogo de 1-0. Flávio Lopes faz um gol no segundo tempo. Vocês lembram das linhas traçadas? Muito parecido, né? O que foi a decisão? Não gol. Gol anulado e o Flamengo se classifica. O que a Leila Pereira falou? O que o Barros falou? O que o Boas falou? O que falaram? Nada. Não falaram nada. E você elogia muito eles, né, Abel? Mais uma coisa. Então o que eu quero dizer? O que aconteceu hoje? Né? Um gol do Palmeiras, pra mim, muito mal anulado. O Palmeiras poderia ter empatado o jogo. Não sei o que aconteceria depois. Provavelmente o jogo terminaria 1-1. O Palmeiras não ganharia.
do Corinthians. Não, esse gol não faria o Palmeiras ter uma grande atuação. Na minha visão, teria um grande resultado, um empate, né? Porque a derrota é muito ruim, porque temos que ganhar 2 gols de diferença fora. Mas isso acontece, Leila, porque você transformou o Palmeiras num time frouxo. Frouxo. Você não cobra o Abel, você não cobra os jogadores, você não cobra a CBF para melhorar essa porcaria dessa arbitragem. Por que o Wilton Pereira Sampaio apita jogo nosso ainda? Vocês lembram que o João Martins falou um tempo atrás? Parece que só tem o Wilton Pereira Sampaio e Daronco para apitar nossos jogos. O Daronco veio no ano passado, picotou o jogo todo e o Flamengo foi e levou. O que o Wilton Pereira Sampaio fez hoje? Quantas faltas o Ranieri fez para tomar um cartão amarelo? Esse horroroso apitando o jogo. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. É uma diretoria frouxa. Leila Pereira é uma presidente fraquíssima. Eu falo isso direto aqui para vocês. Direto, não se impõe, não coloca os interesses do Palmeiras em primeiro lugar. Ela falou outro dia que não acredita que exista erros contra o Palmeiras. Não acredito nisso não. Então continuo não acreditando. Porque aí toda vez um detalhe, quando tiver um detalhe de um erro, de um lance como esse, o detalhe vai para o Corinthians, o detalhe vai para o Flamengo, o detalhe vai para o Botafogo, como aconteceu no ano passado também, porque o John Textor reclamou, falou que o campeonato foi manipulado, no ano passado ele foi beneficiado. Assim que funciona, e vocês vão continuar calados. Semana que vem no Allianz Parque, se tiver lance duvidoso, vocês não tenham dúvida que eles vão optar pelo Corinthians, seja o árbitro que for, porque vocês são frouxos, porque vocês não colocam o interesse do Palmeiras em primeiro lugar. Temos que melhorar o futebol. O Abel tá devendo muito trabalho, na minha visão. Eu venho falando isso direto aqui. Quero ver ele fazer esse time jogar. Quero ver. Preparação para o Mundial. Jogamos na média um futebol ruim. Preparação Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai atuar hoje. O primeiro tempo decepcionante. Jogou bem só no finzinho e jogou melhor no segundo tempo, mas tem a bola e não consegue fazer o gol. Aí o Abel vem na coletiva e fala falta eficácia. Não é só questão de eficácia. Não é isso. Esse time dá chutão demais, esse time cria poucas grandes oportunidades. É isso que falta pro Palmeiras. Os atacantes não têm grande chance para marcar os gols, por isso que esse time faz poucos gols. Mas o Palmeiras hoje foi muito prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o pênalti do Gomes foi, mas não vai acontecer nada, porque a Leila não vai falar, porque ela quer fazer média. Os presidentes não pagam jogadores contratados do Palmeiras, ela não faz nada. Por quê? Média. CBF, talvez ela esteja interessada em alguma coisa. Palmeiras hoje era para rasgar a arbitragem no meio. E ninguém vai falar nada. Fiquem tranquilos, a Leila não acredita que exista erros contra o Palmeiras, tá, gente? Então isso é coisa da nossa cabeça. É ridículo, é nojento você perceber que tem uma presidente que não defende os interesses do Palmeiras. E tem gente que fica bravo quando eu critico ela ainda. Mas de uma forma geral, preocupante o futebol do Palmeiras. Quero ver como é que vai ser esse jogo na semana que vem. Esperava mais em Itaquera hoje e nós perdemos para um time que não jogou nada contra a gente praticamente. O Corinthians estava morto no segundo tempo e o Palmeiras entregou a vitória falhando nesse lance. E depois o que me incomodou muito, o Palmeiras tomou o gol e eu pensei, o Palmeiras vai lutar agora pelo empate, vai tentar atacar, vai tentar criar chances, vai fazer o Neneca fazer defesa. Não criou nada, absolutamente nada. Inclusive o Corinthians ficou com a bola, podendo ali, finalizou algumas vezes tentando fazer o segundo gol. E o Palmeiras entregue. Mais um jogo decepcionante desse time. Teve arbitragem sim que aconteceu, mas não dá para ignorar mais uma atuação fraca. E o Abel cheio de desculpas. Na coletiva ele estava sentindo, estava chateado, estava triste. Cobre a presidente do Palmeiras, que não cobra uma arbitragem melhor, que continua deixando o Wilton Pereira Sampaio apitando esse jogo nosso. Todo mundo sabe como esse cara é contra a gente. Porque o Abel estava irritado na coletiva, abandonou a coletiva. Claramente ele estava incomodado com a arbitragem, que foi um desastre mesmo. Mas se você não cobrar, meu amigo, é aquele negócio do Palmeiras. A Leila não cobra você não cobra ela, o Barros não te cobra, o outro não cobra. Fizeram a pergunta sobre reforços. Cadê os reforços? O Estevão saiu, o Paulinho se machucou, foi operar, não joga mais esse ano. O Richard Rios saiu. Cadê? Onde estão os substitutos? Onde estão os reforços? Então pro Palmeiras esse é o problema. Tudo tá certo. Independente do que aconteça, se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians na semana que vem, vão falar que tá tudo certo. De verdade, é um absurdo o que acontece dentro do Palmeiras hoje. O Abel deve trabalho, não entrega performance nesse time, a Leila Pereira não faz absolutamente nada, não cobra ele, o time finaliza todos os jogos 10, 11, 12, 13 vezes para fazer um gol. E vai ter que fazer 2 gols na semana que vem. De verdade, se isso não preocupa você que tá do outro lado, eu não sei o que preocupa mais. Torcer eu vou acreditar até o final. Mas não dá para ignorar o mau futebol do Palmeiras mais uma vez em um jogo decisivo.
É decepcionante você ir a Itaquera hoje e ver o futebol que o Palmeiras jogou. Finalizou, pergunta, quantas defesas o Neneca fez? Tirando o primeiro tempo, que teve chances debaixo da linha ali, que foram tiradas. E, quer dizer, tivemos um gol, né? Mas, por que o gol não foi validado? Pergunta para o presidente do Palmeiras, ver o que ela acha. Vamos ver se ela tem alguma resposta plausível e quem sabe ela defende o Palmeiras. Tá bravo, Abel, na coletiva? Cobra ela pra ver se faz alguma coisa pra melhorar esse lixo dessa arbitragem. No domingo, São Paulo fez um gol assim impedido. O cara tava 1 metro na frente, meio metro. Deram o gol. Hoje anularam. E contra o Flamengo anularam no ano passado também. Por quê? Força de bastidores sumiu. Mas, repito, preocupante o nível de jogo do Palmeiras. Tivemos algumas atuações boas ali. Gustavo Gomes péssimo no jogo. Pênalti e entregou o gol. Piqueires foi pro jogo. O Giai também. O Mikael. O que eu vou falar do Mikael? Lateral que fez, o zagueiro que fez dos Estados Unidos. Até agora. O que ele fez até agora? Um zagueiro lento, devagar, pesado, só é bom no jogo aéreo. Fez uma falta desnecessária. O Fux estava ali meio no jogo, saiu porque sentiu uma lesão, mais um jogador. Então, preocupado demais com esse jogo da volta e outro jogo decisivo que ficamos devendo. Não tem como falar. Não dá pra ignorar e ficar falando só de arbitragem. O Palmeiras tá jogando mal. E eu vou falar de novo. O Abel tem que ser cobrado. Mas será cobrado o Abel Ferreira? Olha, em pleno mês quase de agosto, dia 31, ver o Palmeiras jogar um futebol desse, jogar com essa pegada, apresentar isso num jogo contra o Corinthians, nosso maior rival, decepcionante. Deixa seu comentário pra saber o que você achou. Tamo junto, galera. Aquele abraço, é nóis.